Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, na rua Cussi Júnior, número 325, e hoje estamos, para quem nos acompanha ao vivo, no Santo Jejum da Vitória, que acontece sempre aos domingos, às 8 horas da manhã. E você, claro, é o meu convidado especial. Lembrando também que no dia 24 de agosto, segunda-feira, 7h30 da noite, nós receberemos Tommy Odell, neto de T.L. Osborne, numa reunião de milagres, reunião única na cidade de Bauru, às 19h30, aqui na nossa sede, na Cussi Júnior 325. Vamos para o Salmo 116, versículo 12. Lembrando que nós estamos no Seminário da Gratidão, e nós começamos aqui no Provérbios 3:6, que dizia assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então nós dissemos que o primeiro passo da gratidão é o reconhecimento. Muitas vezes nós recebemos algo de alguém, muitas vezes nós somos ajudados, visitados, contemplados, abençoados, mas a gente sequer consegue reconhecer que isso aconteceu. Tanto é que há pessoas que existem e negam a existência de Deus. Um dia, conversando num determinado lugar, alguém perguntou: como é que você prova que Deus existe? E eu disse a essa pessoa: a maior prova que Deus existe é a minha própria existência, porque se Deus não existisse, eu também não existiria. Tudo veio dele. Então você vê alguém que respira, não é? Que ouve, que fala, que vê, que enxerga, que vive, ele não consegue reconhecer a existência do seu próprio Criador. Isso acontece, infelizmente. Então reconhecer é o primeiro passo da gratidão. Depois nós falamos do Salmo 103, verso 2, porque o segundo pilar da gratidão é a memória. Não é só reconhecer, mas também é se recordar, porque às vezes a nossa memória ela é muito intensa, mas naquela hora, naquele momento, o tempo vai passando e a gente vai perdendo esta capacidade de recordar. E quando nós estamos no auge, aí que ninguém lembra de nada mesmo. Lembrar de alguém que um dia estendeu a mão, que um dia nos indicou, que um dia nos ajudou, que um dia nos acolheu, que um dia nos deu um bom conselho, uma boa palavra. E a nossa base foi o Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que é benefício? É algo bom que alguém me contemplou, é algo bom que alguém fez por mim. Então essa memória tem que estar viva. E hoje nós vamos para o Salmo 116, 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Você vê que ele começa falando, né, em Provérbios, de reconhecer. Depois ele fala a respeito de se recordar, e agora ele fala a respeito de retribuir. Porque na verdade, irmãos, uma das faces da gratidão é a retribuição. O que é retribuir? Uma contrapartida. Alguém me deu, eu tenho uma dívida com essa pessoa, moral, nem sempre financeira não. Alguém acreditou em mim, eu tenho uma dívida com essa pessoa, e essa dívida, dependendo do nível de ajuda, de auxílio, ela se estende por toda a vida. Agora, é claro, não depende muitas vezes da importância da ajuda que eu recebi, mas depende muitas vezes do tipo de coração que eu tenho. O coração generoso, irmãos, ele prospera. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Por quê? Porque a alma generosa, ela nunca deixa de retribuir o bem que recebeu. Resumindo, a vida é uma eterna semeadura, tudo que eu planto, eu colho. Então, uma vez que alguém me ajuda e eu retribuo, eu coloco no coração dessa pessoa que vale a pena me ajudar, que vale a pena me estender a mão. E se isso eu for repetindo com todas as pessoas que estão à minha volta, irmãos, não faltarão pessoas para estender a mão para mim. O problema é que a ordem geralmente é diferente. Eu esqueço quem me ajudou e eu acabo estendendo a mão para pessoas as quais às vezes nem merecem. Nunca participaram do meu começo, do meu início, não é? Um exemplo: prospero, fico rico. Aí eu já não quero mais andar com os pobres que foram a base da minha vida.
eu quero andar só com os ricos, porque eles têm o que me oferecer. Essa pessoa um dia vai amargar o desprezo, porque quando ela não tinha nada para oferecer, foram os pobres que escolheram a ela, que acolheram a ela. Eu vi um dia um artista famoso dizendo assim: olha, eu tinha mais amigos quando eu era pobre do que hoje. E ele explica por quê. Porque quando eu era pobre só se aproximava de mim quem gostava de mim verdadeiramente, eu não tinha nada para oferecer. Hoje que eu sou rico, eu não sei mais quem gosta de mim ou quem precisa de mim. Então essa é uma verdade. E muitas vezes essa riqueza, ela não é financeira. Às vezes é um cargo que você ocupa. Pastor, meu salário é 3.500. Ok, mas você que contrata, você que manda embora, você que indica, ou você conhece alguém que faz. Resumindo, você passa a ser importante na vida das pessoas, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Mas quando você é uma pessoa grata, essa gratidão faz com que você esteja cercado de gente boa. E quem um dia participou da sua vida, nos piores momentos ou nos melhores momentos, eles nunca se afastarão de você. Falando de gente, mas nunca se esquecendo que o nosso alvo é Cristo. Ele sempre esteve conosco. Diga forte: Ele sempre esteve conosco. É verdade que muitas vezes hoje nós estamos bem melhores do que estivemos no passado, né? Quem está melhor do que hoje do que esteve no passado? Levanta a mão. Até as nossas fotografias. Eu costumo dizer, irmãos, eu vejo foto, não é muito longe não, 10 anos atrás, como era feio. E hoje, pastor, hoje sou feinho, mas naquela época eu era muito mais. Fotos de 20 anos atrás. Um dia um tio trouxe uma fita de VHS de uma festa de 1992, mais ou menos. Irmãos, eu estava com uma blusa parecendo um vagalume, grande assim, sabe? Para vir aquele frio mesmo, que se vier de verdade mata a pessoa. Aquela blusa não tem nada a ver com o frio que a gente estava vivendo. Só dava eu na festa passando com aquela blusa de vagalume. Só que não era só naquela festa, era em todas as festas, porque eu só tinha aquela. Então onde tinha foto estava eu com aquela blusa. Podia estar calor, podia estar frio, eu sempre com a mesma roupa. Aí depois me converti, falei aqui um dia e me tornei pastor. Comecei como pastor voluntário, porque trabalhava de dia, pregava de noite. E assim foi por muitos anos. Irmãos, eu ganhei uma calça roxa, que parecia uma calça de garçom de churrascaria, sabe, cheia de vincos assim, daquele tempo, antigamente usava assim. Só que eu ganhei a calça, mas não veio o cinto junto, eu só tinha a calça. E eu usava a calça sem cinto mesmo, o que eu vou fazer? E eu fazia reunião de prosperidade, eu fazia reunião de todo tipo. E, irmãos, ridículo o meu figurino ali, né? Mas eu vou dizer a você, o Espírito Santo me fazia tão feliz e me usava tanto quanto me usa hoje, o qual eu estou usando um cinto. Não mudou nada. Para mim mudou muita coisa, né? Hoje eu não preciso mais me envergonhar dessa necessidade, dessa dificuldade. Para mim mudou muita coisa, mas para Deus nada mudou. Ele sempre me amou do mesmo jeito que me ama hoje. Ele sempre me ajudou, desde o começo até o tempo presente. Então é alguém que eu nunca posso abandonar, porque quando eu não tinha nada para oferecer, foi Ele quem acreditou em mim. Foi Ele quem olhou para mim, enxergou alguma coisa que eu não sei nem o que, mas enxergou. E quantos de nós aqui não tivemos o mesmo ponto de partida? Você fala: pastor, eu não sabia nada sobre Deus, nada de Deus, eu não tinha nada na vida, eu não era ninguém na vida. E o Senhor me levantou, me deu vitória, me abençoou. Irmãos, então agora chegou a hora de retribuir. Diga comigo: agora é a hora de retribuir. É aquele filho, irmão, que vem do nada, passou a existir por conta dos pais. E os pais gastam a vida com aquele filho. E quando esse filho se destaca, cresce por conta da base familiar que ele teve, às vezes até por conta do estudo que os pais proporcionaram, ele voa alto. E glória a Deus por isso. Mas os pais não têm nada em troco. Os pais não recebem nenhum benefício por isso. É o filho ingrato. Mas quantas vezes isso se repete na presença do pai? O Senhor nos abre porta, dá oportunidade, acredita, tira a gente lá de trás das ovelhas, como tirou Davi. E quando a gente chega no trono, como Davi chegou, a gente lembra de tudo e de todos, menos de quem nos tirou lá de trás do curral das ovelhas.
Eu lembro da importância que Davi teve para o Senhor. O profeta foi até a casa de Jessé, passaram todos os filhos. E o profeta Samuel olhava, um mais bonito que o outro, um mais bem aparentado, e dizia: esse é o novo rei de Israel. O Senhor dizia: não é esse, ainda não. Agora chegou o novo rei. Não, não é. Até que passaram todos, ou praticamente todos, e o rei não apareceu. E o Jessé perguntou e o Samuel perguntou para o Jessé: acabaram-se os seus filhos? Você não tem mais nenhum? E o Jessé falou: é verdade, eu tenho um, é o Davi. É o mais novo, ele está trabalhando lá na criação. E o profeta disse: manda ele vir, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Você entende que o próprio pai havia esquecido de Davi, mas o Senhor colocou como a pessoa mais importante naquele dia. Falou: esse que está no meio das ovelhas, fedido, ontem eu fui lá, se você não foi tem que ir. Chama-se Pedra do Índio, lá em Botucatu. Vai lá, muito gostoso, bacana demais, vale muito a pena, muito pertinho aqui. É um espaço aberto que tem um mirante bonito, mas tem uma criação de ovelhas. Aí as ovelhinhas são mansas, deixa você passar a mão na cabeça. Aí eu passei a mão na cabecinha de uma ovelhinha, muito bonitinho. Eu adoro bicho, bicho é comigo mesmo. Irmãos, quando eu cheirei minha mão, que fedor. Irmão, ovelha é maravilhoso, mas fede. É lindo, mas fede. Você imagina o pastor que trabalha diretamente com essas ovelhas. Você imagina o cheiro do Davi naquele dia. E o profeta disse: nós não vamos almoçar enquanto o fedido não chegar. Mas era o fedido que Deus amava. Quando ninguém via nada, Deus já enxergava o novo rei. Irmãos, o Senhor foi quem enxergou você como você é hoje, enquanto talvez ninguém enxergava. Ninguém dava nada, ninguém acreditava. Era o mais feio, o mais torto, a ovelha negra. Era aquele que nunca daria nada, era aquele que nunca faria nada. Eu lembro da minha família, que o menino era meio espivetado, desbocado, era do mundo, né? Família do mundo. E alguém um dia olhava para mim, já disseram algumas vezes: esse aí vai ser bandido. Eles dizem: se continuar assim vai ser bandido. E irmãos, o Senhor olhou para mim e falou: não vai não. E me trouxe até aqui. Agora eu quero dizer, eu honro tanta gente. Quando as pessoas vão na minha casa, eu coloco o melhor para elas. Quando as pessoas me procuram, eu procuro dar a atenção mais dedicada para elas. Eu procuro ser uma pessoa agradável, bem-humorada. Eu procuro ser o melhor que eu posso com gente que muitas vezes eu nunca vi na vida. Agora fica a pergunta: o que eu tenho feito por aquele que um dia me viu quando ninguém me via? Que um dia me amou quando ninguém me amava, que um dia acreditou em mim quando ninguém acreditava. Mas a pergunta não é só minha, a pergunta é nossa. Temos colocado a melhor mesa para o Senhor? Temos dedicado o melhor tempo para o Senhor? Temos oferecido o nosso melhor para o Senhor? Geralmente não é essa a nossa realidade. E digo mais, não é só em relação ao Senhor não, irmãos. Vamos ser verdadeiros, nós deixamos muita gente para trás. Eu lembro o dia que um dos meus maiores amigos e uma das pessoas que mais me ajudaram na vida, um dia olhou para mim e disse assim: quando eu ficar velho, você não esqueça de mim. Irmãos, e essa palavra é tão viva hoje quanto ele falou há 18 anos atrás. Eu nunca vou me esquecer disso. E se um dia ele precisar de mim, pode ter certeza que eu vou estar aqui para estender a mão. Amigos, gratidão não é só reconhecer, não é só lembrar. Gratidão também é estar disposto a oferecer, a produzir frutos. Até porque a própria Bíblia fala de frutos o tempo inteiro. A árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Por quê? Porque para que aquela árvore existisse, alguém trabalhou nela. Alguém plantou, alguém regou, alguém adubou, alguém enxertou, alguém te livrou das pragas, alguém podou, alguém trabalhou. Essa árvore tem pelo menos uma obrigação. Qual é a obrigação dela? É dar fruto. Uma vez um amigo me convidou para ir a um sítio. Olha eu contando histórias. Eu sou famoso por aí, diz que eu falo da vida dos outros. Mas na verdade eu só estou fazendo o que a Bíblia já faz, porque a Bíblia só fala da vida dos outros. A Bíblia fala de Davi, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Só que tem um porém: de quem vale a pena a gente fala o nome, de quem não vale a gente só fala o caso. O nome não interessa, porque o nome já está jogado na latrina. Mas voltando para cá, eu fui na casa de um amigo, o Tião, vou falar o nome porque vale a pena.
O tio é uma pessoa maravilhosa, um grande homem de Deus. Pastor, vem no meu sítio fazer uma oração e eu vou fazer uma galinhada para o senhor. Falou, irmão, vou 2 vezes se precisar. Cheguei lá, parei o carro, tinha um pé de laranja enorme assim, e um monte de laranja. Pé de laranja é bonito, né? Pé de fruta é bonito geralmente. E eu desci e falei, traz a faca, traz a faca. Eu já desci do carro querendo comer as laranjas lá do pé do Urbão lá. Ele falou, ih pastor, o senhor foi no lugar errado. Essa aí dá uma laranja ruim e seca, amarga e seca. Quando eu plantei, me disseram que era uma laranja maravilhosa. Esperei anos para dar o primeiro fruto. E agora que está dando, não serve para nada. Eu vou arrancar, pastor, porque não serve. Puxa, irmão. Falei, não tem outro não? Falou, não pastor, gastei todo o meu tempo com essa. Que nós não sejamos esse pé de laranja, de fruto seco e amargo, ou que nem dê fruto. Eu vi a decepção dele, dizendo, pastor, gastei espaço do meu terreno, gastei tempo com essa árvore, não me ajudou em nada. Laranja seca e amarga. Eu até desisti, falei, então deixa para lá. Aí fui comer outra coisa. Aqui nós temos, irmãos, no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Às vezes até nós damos raiva, decepção, desgosto, às vezes tristeza. Talvez você diga, pastor, eu vivo isso muitas vezes em relação a alguém. Acreditei tanto, investi tanto, esperei tanto e não recebi nada. Mas Davi foi diferente. Davi fez o que tinha que ser feito. Realmente um homem segundo o coração de Deus. Por quê? A primeira coisa que Davi ofereceu ao Senhor, pelos benefícios que recebeu, foi obediência. Nossa relação com Deus é diferente com a relação com os homens. Quando nós temos uma relação espiritual, eu sou pastor e você é ovelha, o que é que eu espero de você? O que eu espero de você? Consideração, a sua presença, a sua participação, sua reverência, ou quem sabe até o seu reconhecimento. Pastor, obrigado. Você espera o que de um pastor? Uma boa palavra, uma vida santa, não é isso? Um atendimento quando precisar, oração, ajuda, é isso. Não adianta você vir um dia aqui no domingo, cadê o pastor? O pastor ele está lá na plateia, lá na arquibancada torcendo pelo Brasil. Afinal de contas, se é brasileiro, você também precisa que ele torça. Você fala, não é isso que eu espero de um pastor. Eu espero que o pastor esteja na igreja. Se ele torce para o Brasil, é um problema dele. É isso ou não? Muitas vezes, irmãos, nós queremos oferecer a Deus o que Deus não quer. E muitas vezes entre os homens é a mesma coisa, não é? Você pega uma pessoa que está fazendo um regime, você dá uma barra de chocolate para ela. Aí fala, puxa vida. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está jogando indireta? Eu não, porque eu não estou de regime, pode mandar o chocolate, viu? Não tenha dificuldade. Mas quantas vezes a gente acha que servir a Deus e honrar a Deus é igual servir ao homem e honrar ao homem? Não. Deus, o primeiro elemento que Ele espera de nós, o primeiro fruto, é obediência, não tem outra coisa. Primeiro, obediência à sua palavra, a lei geral e restrita para todo mundo. Mas segundo, a obediência específica daquilo que Ele determinou a você no seu coração. Nem tudo que Deus falou é para todo mundo. Nem toda a direção é para todo mundo. E quando a gente reconhece a Deus e a gente devolve a Ele, primeira coisa que a gente faz é reconhecer obedecendo, não tem outro jeito. Mas eu passo 1 hora do dia de joelhos. Pode parar. Obediência quero, não sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Deus não pediu a você para passar o dia de joelhos. Deus não pediu para você subir monte e descer monte. Deus não pediu para você vender geladeira e dar na igreja. Apesar que tem gente que ama essas coisas, né? Ama ser iludido. Ama ser iludido. Eu deu tudo, só não deu obediência, reverência, respeito. Não adianta nada. Esse tudo para Deus é nada. Quando a gente vê Davi retribuindo ao Senhor, primeiro foi a obediência. Veja esse texto que lindo, 1 Samuel 37. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Davi cheio de vida, no auge da sua força,
lutando contra os inimigos, contra os amalequitas. E ele podia muito bem ter tomado as decisões conforme ele achava que deveria. Sabe por quê? Às vezes nós chegamos a uma sucessão de acertos que a gente acha já que os acertos são nosso mérito. Isso já aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Você vai lá, você, sei lá, é um carpinteiro, e você entendeu que pregar é com você mesmo. Você põe o prego, pá, e pá, e pá. Você fala, isso aqui eu não preciso nem de Deus para fazer. Ah, se prepare para martelada no dedo, irmão. A tua força vai acabar. Eu lembro daquelas frases, né, que todo mundo conhece. Nem Deus afunda esse navio. Realmente, para a época, o Titanic era o top das galáxias. Titanic era o melhor da engenharia naval, era o melhor da segurança, da eficiência, mas não contava com um iceberg no meio do caminho. Navios não foram feitos para impactos. Como o avião, quem pensa que o avião enfrenta o vento está enganado. O avião, ele aproveita-se do vento e ó, e vai embora. Tive um obreiro muito querido, trabalhava na Embraer. E ele disse para mim, disse para mim, pastor, se as pessoas vissem como um avião é fabricado, ninguém entraria. Falei, mas como assim, irmão? Falou, pastor, metade das peças são coladas com super bonder. Porque se você usar parafusos, o parafuso obrigatoriamente é de um metal mais pesado, o avião não sai do lugar. Então muita coisa é encaixada, muita coisa é colada, pouquíssimas coisas são parafusadas. Se alguém visse montar um avião, metade já não andaria mais. Mas o avião não precisa de resistência, porque ele não enfrenta o vento, ele vai utilizando-se do vento. O navio é a mesma coisa. O navio, ele não vai para impacto, ele vai abrindo as águas, mas tinha um iceberg no caminho. Eu lembro do discurso do Tancredo Neves, lembra? Com os votos do PMDB, nem Deus me impede de ser presidente do Brasil. Morreu no dia da posse. Não tem como, não tem como. Às vezes nós achamos pela prática que a gente se tornou expert. Esqueça, meu irmão, você só é o que é porque Deus te trouxe até aqui. Ninguém é nada, ninguém é nada, nós somos pó e cinza, essa é a verdade. E assim, desse formato viemos, e assim nós vamos terminar. Olha o que ele disse. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O que é éfode? Era um colete que o sacerdote usava com várias pedras. E conforme a cor daquelas pedras, eles entendiam que a resposta de Deus era sim ou não. Davi falou, eu preciso consultar a Deus. Por quê? Olha a consulta. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Presta atenção. Davi nessa altura, irmãos, ele poderia ter a certeza da vitória. Não tinha nenhum exército com a força do exército de Davi, organizado como o exército de Davi, mas ele fez questão de perguntar a quem? A Deus, se ele deveria ou não ir para a guerra. Irmãos, isso tem que ser a nossa rotina. É claro, coisas menores, eu já expliquei aqui. Ai, pastor, pinto minha casa de verde ou de amarelo? Torço para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palmeiras, para a Ferroviária. Qual é o outro que tem aqui? Noroeste. É tudo a torcida, viram? Como eles falaram com raiva. Falei Ferroviária, Noroeste. Irmão, isso é uma coisa tua. Deus não está preocupado com isso. Casamento, pastor, caso com quem mandar? Exatamente. Só que Deus manda um perfil, Ele não fala nome, tá? Ele manda você escolher um homem que tenha o seu nível espiritual, uma mulher que seja obediente no sentido cristão e bíblico da palavra. Ele manda você procurar homens que tenham princípio, temor de Deus, mulheres que sejam santas. Quer dizer, ali está o manual, ali está as instruções. Aí cabe a você escolher.
Aí você escolhe a moreninha, a branquinha, a loirinha, a magrinha, a gordinha, mas tem que obedecer o perfil. Se obedecer o perfil, é sucesso, não tem dificuldade. Pastor, e quanto a coisas maiores? Aí, se eu fosse você, consultaria o Senhor, ainda que tenha prática. Pastor, já mudei de igreja 28 vezes, é melhor começar a consultar a Deus, que no final das contas você vai acabar no fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre. Desculpe, tem que tomar cuidado. Hoje o evangelho está prostituído. O evangelho está prostituído. Escute o que eu estou falando. Eu sou crente há 30 anos. Antigamente você só tinha 3 ou 4 ou 5 igrejas. Hoje você tem 850 igrejas. Tem igreja que, se você quiser ir congregar nu, você pode. Se você quiser falar palavrão, pode também. Eu vi uma pastora pregando, vai usar cocaína? Abençoa a cocaína. Tem igreja até para quem quer usar droga. Pode ficar à vontade. Ai, pastor, mas lá é mais animado. Excelente, é bom que você vai dançando para o inferno, você vai mais feliz. Agora, se quiser o evangelho, aí é outra coisa. Peça direção ao Pai, não faça nada sem direção. Não compre, não venda, não alugue, não empreste. Ouça a palavra. Mas eu tenho prática, tudo bem, mas a direção não é só questão de segurança, é questão também de gratidão. Porque se você chegou aqui debaixo do conselho do Pai, como é que a partir de agora você vai assumir as rédeas da sua vida? Se Deus te trouxe até aqui conduzindo a tua vida, sabe aquele filho que cresce e acha que sabe mais do que você? Quem tem um filho assim? Pode levantar a mão, está liberado. Todo filho acha que sabe mais do que a gente. E de fato, eles sabem mais do que a gente. Aquilo pelo qual eles nasceram fazendo, e nós não. Por exemplo, tecnologia. Eu fui conhecer celular com 16, 18 anos de idade. O meu primeiro computador, acho que foi com uns 25 anos pelo menos. O Windows 92. Quem é desse tempo? Quem teve computador nessa época? Isso, tem gente que conheceu depois. Seus filhos, nesse assunto, não tem como você discutir com eles. Eles sabem mais. E o pior é que é tão estranho que a gente nem enxerga na tela. Como é que faz para excluir isso aqui, Giovana? Ô pai, olha aqui o botão excluir, está escrito, é só excluir. Agora, pior do que eu, só minha mãe. Como é que eu faço? Mãe, está aqui, ó, é desse jeito. Aí quando eu não resolvo, a Giovana é que resolve. Mas você quer ver me deixar com raiva, é querer falar de coisa da vida, irmão. Da vida eu entendo mais do que ela, não vem que não tem. Esse caminho eu sei de cor. Eu já conheço. Ai, vou fazer isso, isso, isso. Não faz que não dá certo. Não, mas eu já decidi, então tira o meu dinheiro fora, vai só com o seu. Porque eu já sei que não vai dar certo. Eu conheço da vida. Agora, como é que a gente pode discutir com o Senhor, irmão? Quando a gente nem existia, Ele já reinava. E às vezes a gente questiona. Mas se eu der dízimo, vai faltar. Mas se eu fizer tal coisa, eu não saio à noite que eu tenho medo do maníaco da seringa. Meu irmão, se Deus não te livrar do maníaco da seringa, vai te livrar do inferno. Não faz sentido. Se Deus não puder te abençoar financeiramente, Ele vai poder salvar a tua alma. Quem pode menos, pode mais. Quem pode mais, pode menos. Aliás, quem pode mais, pode menos, gente. Nunca ao contrário. Mas às vezes a nossa direção ela é seletiva. Eu quero que Deus me guie só quando eu quiser. E não é assim. Eu comprei um Fiat 147 com 16 anos de idade. Não tinha carta, não tinha nada, mas tinha um bom emprego. Dinheiro eu tinha, só faltava o glamour, como dizia o personagem. Irmãos, de carro velho. Mas para mim andar para lá e para cá estava bom demais. E um dia, numa avenida muito movimentada, a minha mãe, Fatioli, quer que eu dirija? Porque eu tenho carro. Não, mãe, fica tranquila que eu dirijo. Eu com 16 anos, sabia nem o que estava fazendo. Irmãos, fui engatar a primeira, a alavanca saiu na minha mão. Engatou a primeira, saiu a alavanca. Eu falei, mãe, dirige aqui. Agora que a marcha saiu na mão, você quer que eu dirija, né? Olha nós e Deus aí o tempo inteiro. Está dando tudo certo, deixa comigo, Senhor. Deixa comigo. Está dando tudo errado. Deus, você me abandonou. Aí foi essa cara de maracujá velho de gaveta.
Davi no auge, vencendo, ele parou e falou: agora, para ir para a próxima guerra, eu preciso consultar novamente, vou ou não vou? O Senhor falou: vai, que a vitória é tua. Ótimo, ele cumpriu a sua missão, o seu dever. Meu irmão, como o Senhor tem prazer quando Ele participa das nossas decisões, como o Senhor se agrada disso. Até porque a diferença do crente para o incrédulo é exatamente a decisão. O incrédulo toma decisões conforme a sua natureza, conforme a sua vaidade, até influenciado pelo diabo. O crente toma decisão conforme a palavra de Deus, conforme a decisão de Deus, a direção de Deus. Essa é a diferença. A palavra, irmãos, é o nosso guia, é a nossa bússola. É para isso que a Bíblia serve, não é para outra coisa. Não é livro de sorte. A palavra não é um livro para você achar que dorme deitado, você está protegido, abre o Salmo 90, Deus está protegido. Não é nada disso. A palavra é direção. Mas se você não pergunta, como é que Deus vai te responder? Tem que perguntar. E perguntar a Deus é sinônimo de gratidão. Irmãos, como a gente se sente prestigiado quando alguém, antes de fazer uma besteira, fala contigo. Seja a posição que for, um amigo fala: fulano, o que eu faço nesse sentido? Um filho: ô pai, o que eu faço nessa situação? Um membro da igreja: pastor, pode me dar uma ajuda, uma orientação? Irmãos, eu me sinto prestigiado, muito mais a Deus. Senhor, me mostra, o Senhor tem a resposta, eu tenho a saída, então me dá. Amigo, você nunca vai ficar sem resposta, e digo mais, seja a resposta sim ou não, sempre será o melhor para você. Não importa se a resposta é sim ou não, o que importa é que o melhor para você o Senhor fará, e por você. Primeiro tripé da questão da retribuição é perguntar, é consultar. Quem me trouxe até aqui tem muito para me ensinar. Quem me trouxe até aqui tem muito para me dizer. O problema é quando a gente cresce e acha que não mais. Cheguei até aqui porque eu sou bom mesmo, porque eu realmente me destaquei, eu sou um camarada que tenho firmeza. Não, você chegou até aqui porque o Senhor trouxe você até aqui. Aqui nós temos o segundo elemento, 1 Samuel 26, de 6 a 9. Vamos lá rapidinho. 1 Samuel, de 26, de 6 a 9. O tripé da gratidão é reconhecer, relembrar e retribuir. E dentro da retribuição, nós temos a obediência. Segundo, nós temos o temor. Se eu realmente quero retribuir a Deus aquilo que o Senhor fez por mim, primeiro, eu tenho que permitir que o Senhor conduza os meus passos. Segundo, eu tenho que temer ao Senhor. Uma das coisas que mais agradam aqueles que nos fizeram bem é o respeito que eles têm é o respeito que nós temos pela pessoa deles. É verdade, qualquer pessoa que te ajudou, qualquer pessoa, os pais, os amigos, é o respeito. Não tem nada pior do que ser desrespeitado por alguém que um dia você estendeu a mão. A gente se sente muito mal, é verdade ou não? Não é o que faz, é quem faz. Se é uma pessoa da rua, você nunca viu na vida. Falei para vocês numa questão que eu tive num estacionamento uma vez. Eu esperando para entrar na vaga, o cara entrou no meu lugar. Aí desceu do carro e falou: o que é? Falei: o que é o quê? Ele falou: vai, seu gordo. Eu falei: vai, seu careca. Eu era gordo, mas ele era careca. Então, se alguém tivesse que ir preso, ia ser nós dois, é capaz de cair na mesma cela. Passar 2 anos, eu e ele na cadeia junto. Pelo menos ia sair de lá amigo. Ou não. Resumindo, quem é essa pessoa? Não sei. Nunca vi na minha vida. Se passar por mim hoje, eu não reconheço. Mas alguém, irmão, que um dia você indica, a pessoa cresce, e numa rodinha de reunião, ela dá as costas para você e te exclui da reunião, sendo que foi você que colocou essa pessoa naquele lugar. Isso mata. Alguém já viveu isso? Você fala: pastor, já indiquei alguém, passou por mim, nem me cumprimentou. Pastor, paguei a faculdade de alguém que não me convidou para a formatura. Pastor, acontece. Você pensa que não acontece? Acontece. Agora eu fico olhando para o Senhor.
que participou de tudo na vida da gente. Se ele participou de tudo, ele tem que estar em tudo, gente. O temor é uma das bases dessa recompensa que a gente tem que dar a ele. E onde se manifesta o temor? Vai lá. 1 Samuel 26:6. E respondeu Davi e falou a Aimeleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai ou Abissai, conforme quiser, de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor deles, todos dormindo, né? Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. Puxa. Saul perseguindo Davi, queria matá-lo de todo modo, e Davi fugia dele o tempo inteiro. Teve um dia, só que tinha um problema, né? Você não sabia onde estava o inimigo. Hoje não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação instantânea. Então Davi fugia de alguém que ele sabia quem, só não sabia para onde nem por onde. Então você tinha que ir acompanhando o inimigo de perto, para você manter a distância necessária, porque ele não queria matar o Saul. Um dia, alguém disse: olha, Davi, ele está em determinado lugar, e é lá que ele está dormindo. Davi falou: eu vou até lá para confirmar. Chegou lá, madrugada, estava o Saul e toda a sua tropa dormindo. E junto do Saul, o que estava? Uma lança cravada na terra. Ali, como diz o outro, estava a faca e o queijo. Era uma só, irmão. Acabou o problema. A avó caiu lá atrás, ajuda aí, por favor. Um dos servos de Davi falou bem baixinho, falou: Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo na sua mão. Se você me autorizar, não preciso de duas, é uma só. Bem, vamos para frente. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido, ou contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está lá, à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos-nos. Que passagem nobre, não? O cidadão falou: Davi, é hoje, só dá o joia, vai ser uma só, eu resolvo o seu problema. Davi falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Quem foi que tocou no ungido de Deus e ficou livre, ou ficou tranquilo, ou ficou em paz? Não houve ninguém. Faz o seguinte, presta atenção: ou ele vai morrer sozinho, de morte morrida, ou ele vai morrer numa guerra, ou o próprio Deus vai matar. Eu não vou fazer. Só pega a lança e a jarra d'água. Para quê? Para que ele saiba que eu tive aqui, que eu tive condições de matá-lo e eu não matei. Pergunto aos senhores: por que Davi tomou essa postura? Porque o Saul não merecia? Não, Saul merecia isso e muito mais, irmãos. Por que os problemas de Davi começaram? Primeiro, porque ele foi ungido rei. E depois, antes de ser ungido rei, ele virou genro do rei, porque ele matou. A unção foi, a queda do gigante foi depois da unção, né? Cadê os fariseus de plantão? Tem um ali e tem um escriba lá no fundo. São os estudiosos da palavra. Fariseus e escribas são os estudiosos. Ele foi ungido rei, nada mudou na vida dele, porque não existiam dois reis no mesmo reino. Você tinha que esperar um morrer para o outro entrar. Só que como Saul desagradou a Deus de maneira tão terrível, o Senhor não tirou Saul do trono. Saul tirou a unção de Saul e deu para Davi. Ficou um homem vazio, um homem morto por dentro. Até que Davi derruba o gigante Golias. Qual era o prêmio para quem derrubasse o gigante, gente? Casar com a filha do rei, ficar isento de impostos.
Resumindo, o Davi não era só um soldado de Saul, ele era genro de Saul e vivia junto. Só que o Saul percebeu que o Davi assumiria o seu lugar. A vida virou um inferno. Um dia eles almoçando em casa, o Saul só olhando de longe, Saul numa ponta da mesa, o Davi na outra, aquelas mesas de 2,5 km. Saul pegou a lança, meu irmão, e ó, tchau! Davi desviou, cravou na parede, era para ter matado. E não só isso, depois ele falou mesmo, eu vou te matar. E começou a perseguição, Davi fugido, teve que sair de casa, teve que se esconder na caverna de Adulão, todo mundo conhece a história. Até um dia que Davi deu de cara com ele, falou, ele está ali, então vamos lá. Foi quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou. Por conta de Saul? Não, por conta do temor que ele tinha ao Senhor. Irmãos, muitas coisas na vida a gente faz ou deixa de fazer pelo temor que a gente tem a Deus. Então você vê que Davi não matou Saul, não foi por conta de Saul. Saul não valia nada. Foi por conta da unção de Deus que estava sobre a vida dele. É isso que as pessoas perderam no nosso tempo. Ninguém faz mais nada por Deus, a gente faz pelo outro. Tanto coisa boa, quanto coisa ruim. Não, eu faço porque é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Ou então eu não faço porque ele não merece. Não, não é assim, eu não concordo, eu não acho, eu não penso. E a gente esquece que nós devemos satisfação ao Senhor, não à pessoa. É teu marido mesmo, é tua mulher. O seu casamento é um cordão de 3 dobras, você, tua esposa e o Senhor. Esse cordão não pode se quebrar, porque tem mais gente envolvida, não é só você. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, da fidelidade. Eu não dou dízimo porque tem igreja, porque tem pastor, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Você não dá dízimo por conta disso, você dá dízimo por conta do Senhor, não é por outra pessoa. E se não for assim, você está fazendo errado. Eu dou dízimo porque realmente o pastor é muito bacana, a igreja é muito boa. Não é esse o critério. Até porque o seu compromisso não é com nada do que você está vendo, é com o invisível, que é o Senhor da sua vida. Próximo item, 2 Samuel 6, de 13 a 15. Como é que eu posso retribuir ao Senhor o que Ele me tem feito? Primeiro, obedecendo a Ele. Não deixeis a vossa congregação. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Primeiro, retribuição. Primeiro, é obediência. Fazer aquilo que o Senhor determina, independente do momento da vida que você esteja. Segundo, temor. Fazer ou deixar de fazer as coisas não por conta do homem, mas por conta do Senhor. Terceiro, se alegrar com as coisas de Deus. Irmãos, eu não sou engraçado em hipótese alguma, não tenho vocação para palhaço. Mas como eu gosto quando as pessoas riem das coisas que eu falo. Quem também gosta quando as pessoas riem das coisas que você fala? Você não gosta, não? Entendi, pensei que você tivesse morrido, não é possível. Você já não é um tipo de pessoa que brinca. Você talvez já é uma pessoa mais filosófica, já é uma pessoa mais de conselho. O que você gosta que as pessoas façam em relação a você? Te ouçam. Entendi. Então, bacana, boa palavra. Gostei do que você falou. Você é uma pessoa que não gosta nem de falar, nem de ouvir. Você gosta de ficar quieto, na sua. O que você quer que quem esteja do teu lado faça? Fique calado. É isso ou não? Porque assim essa pessoa do teu lado, ela não vai ser agradável a ti? Sim ou não? Você não vai ter prazer na presença dela? Agora deixa eu dizer, quando você tem uma conquista, o que você espera das pessoas que você ama? Que elas celebrem. Quando você está passando um momento de dor, o que você espera que as pessoas que estão com você façam em relação a ti? Respeitem a sua dor. Irmãos, eu fico imaginando, eu particularmente, eu já perdi avós, mas muito remotamente, era menino, não entendia muito bem essas coisas.
A perda mais relevante que eu tive agora foi do meu cachorro, que era o meu filho. Eu choro até hoje, já estou com vontade de chorar de novo. Irmãos, é uma dor tão grande perder alguém. Talvez alguém aqui tenha mais propriedade para falar do que eu, né? Talvez tenha perdido uma mãezinha, um paizinho, um filho, um marido, uma esposa. E eu percebi o quanto é importante chorar com alguém quando você está passando uma situação como essa. Eu estava triste lá no meu quarto trabalhando, aí a Lívia chegou e falou: o que foi? Você perguntou o que? Você estava com fome? Com sono? Com o quê? Não sei. Sei lá, você está com fome? Falei: não, eu estou triste. Abracei ela e chorei. Era o que eu precisava naquele momento. Irmão, às vezes a gente vai em velório, quando não tem relação direta com a gente, faz maior festa no velório. Quem perdeu está lá chorando, está sofrendo, e a gente está lá fora. Irmão, não vai. Eu percebi o quanto dói perder alguém que a gente ama, uma pessoa, um animal, seja o que for. Se for para você ir num lugar desse, chora com quem está chorando. Se não for, não vai, irmão. Não vai, porque quando você está passando um momento desse, e você tem amigos de verdade, você quer que a pessoa participe do que você está experimentando. Se você estiver lá em outra vibe, vamos falar no linguajar mais jovem, vai para outro lugar, não vai lá não. Irmão, tem gente que vai em velório, leva comida, garrafa de café, bolo, pão com mortadela, vai fazer piquenique no raio que o parto, irmão, não vai fazer no velório dos outros. Ô pastor, irmão, o que o senhor está falando? Irmãos, uma das atitudes de uma pessoa que é grato é a retribuição. Se um dia alguém sofreu com você, sofra com essa pessoa também. Não faça festa quando ela está chorando. Agora também vamos falar o contrário. Rapaz, passei no vestibular. Que bom. Irmão, tira essa pessoa da tua vida, ela não merece nada. Se for para permanecer, só pelo Senhor. Quando a arca do Senhor vinha vindo para Jerusalém, saiu lá de Siló, das tendas. A Bíblia diz que Davi pulava, a Bíblia diz que Davi saltava de felicidade. Inclusive a sua própria esposa recriminou ele, falou: como é que pode o rei estar mostrando até as canelas? Ainda bem que ela não viveu no nosso tempo. Como é que pode o rei mostrando as canelas? Davi disse: minha querida, na presença de Deus eu extravaso de alegria. Davi celebrou a chegada da arca. Irmãos, nós temos que celebrar a vitória das pessoas. Eu vim comendo e bebendo, e vocês dizem que eu sou comilão e beberrão. João Batista não comia nem bebia, porque ele só comia gafanhoto. Que gosto também, né? Mas o problema é dele. Só comia gafanhoto. E vocês diziam que ele era endemoniado. Vocês são a geração onde a gente toca e vocês não dançam. Jesus dizendo isso: nós tocamos e vocês não dançaram. Irmão, quando vier uma palavra, a gente tem que receber. Alguém está se dando, o Senhor está entregando a vitória. Vamos ter agora no dia 24 de agosto, camarada vai viajar 8 horas de avião, mais 3 horas de carro, para pregar aqui, um dos maiores pregadores do mundo. Se você ainda não colocou na sua agenda, desculpe, não quero ser agressivo, mas tem que ser verdadeiro. Você é um egoísta. A gente tem que pensar no outro também. Quando alguém toca, a gente tem que dançar, meu irmão. Quando alguém fala alguma coisa engraçada, a gente tem que rir. Quando alguém sofre, a gente tem que sofrer. Quando alguém chora, a gente tem que chorar. Isso é empatia, isso é dividir a carga e o peso. Mas quantas vezes nós ficamos sozinhos? E por que nós ficamos sozinhos? Porque quem depende da gente fica do mesmo jeito. É dando que se recebe. Se entregue, se dê. Abra o coração, seja o motivo da felicidade da vida de alguém, que você seja o ombro de alguém quando essa pessoa precisar chorar, que você seja uma bênção na vida de alguém. Davi, vendo a arca chegar, não ia incrementar o palácio dele. A arca não faria diferença nenhuma para a vida pessoal de Davi. A arca faria diferença para a obra de Deus. Irmão, nós temos que se alegrar com a vitória da obra de Deus. Nós temos que celebrar com uma campanha, com um propósito, com uma palestra, um seminário, um pregador de fora. Se alegrar com um testemunho que alguém conta. Às vezes a pessoa conta testemunho, só ela se alegra. Ô pastor, o senhor está falando aqui? Aqui no mundo inteiro, irmãos.
Há uma tendência natural de sermos egoístas. Há uma tendência natural da gente se fechar no nosso mundo. Agora, o retribuir a Deus também inclui chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É ordem, é palavra. Quem está entendendo, gente? Tem a vozinha ali, a vozinha um dia estava... Cadê a vozinha? Não quer passar vergonha não. Cadê? Não estou encontrando. E não sei o que eu falava, que a vozinha rolava na cadeira. Ninguém está achando graça, mas ela estava. Aí eu olhei para ela e falei: ô vó, cuidado para não cair na cadeira aí, viu? Coitada, se fechou, ficou sentadinha. Depois no final do culto eu fui lá falar, falei: vó, ri à vontade, só não sabe o quanto a senhora é importante na minha vida. É verdade. Porque se você tem uma plateia que não ri, tem um rindo, aquela pessoa salvou tua piada. Se ninguém está chorando e tem um chorando, aquela pessoa salvou a tua emoção. Se ninguém está entendendo e tem um entendendo, essa pessoa salvou a tua ida até ali. Você não sabe o quanto você é importante na vida de alguém. Você não sabe o quanto o teu sorriso é importante para alguém, a tua lágrima, o teu ombro, a tua boa palavra, ou até a tua presença. Mas, para terminar essa parte, voltando, às vezes nem para velório a gente presta. Que enquanto a pessoa está chorando, nós estamos fazendo festa do lado de fora. É a gente na vida, né, irmãos? Afinal de contas, não fui eu mesmo que perdi. Não é verdade? É meu primo, é minha avó, minha tia, é distante. É distante. O problema é que tem tanta gente distante, né? E o pior, está ficando cada dia mais. Isso aqui é pior. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas, as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. À frente, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada. O ouro de Ofir era o mais nobre que tinha, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para as de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Isso aqui é um dos desdobramentos da retribuição. Primeiro, a obediência. Senhor, vou ou não vou? Eu sei que eu virei um expert na guerra, eu tenho vencido todas, mas eu não faço nada sem a tua direção. Segundo, temor. Não merece, mas não é por ela, é pelo Senhor. Eu sei até que eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, porque eu temo ao Senhor. Terceiro, alegrar com as coisas de Deus. Porque se eu não me alegrar com as coisas daquela pessoa que um dia me ajudou, com quem que eu vou me alegrar? E por último, liberalidade. Irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes a liberalidade a gente aplica com quem não tem nada a ver com as nossas conquistas. Às vezes a gente aplica para impressionar, não é isso? Às vezes para fazer inveja a alguém. Não, eu gasto mesmo. Não, nessa festa eu vou gastar. Tem festa de 20 mil reais, 30 mil reais, até mais, viu, gente? E sabe quem a gente convida? Aquele cunhado que não acreditou, para calar a boca dele. Ele é o primeiro da lista. Aquela tia que disse que eu não iria construir, que eu não iria conseguir fazer essa festa. Esse não tem que ser o critério da nossa lista. Critério da nossa lista, primeiro, quem nos fez chegar até ali. Esse vale a pena. Quem nos amparou, quem nos aplaudiu, quem torceu por nós, quem nos ajudou quando a gente não tinha nada. Esses têm que ser os primeiros a serem convidados.
mas posso falar a verdade? Às vezes nem são. Eu vou convidar, puxa vida, acho que ele não tem nem roupa para vir. Pois se ele não tem, você compra para ele. Não custa nada. Quem fez uma festa de 30 mil, gastar 200 reais no torra-torra, não vai fazer diferença. Mas não, o coitadinho não vem porque não tem roupa. Aí eu deixo ele de fora. Não, eu vou fazer uma celebração, mas aqui é só para gente do mais alto nível. Só que as pessoas do mais alto nível você só conheceu quando estava lá em cima, né? As do nível um pouco inferior foram aquelas que acreditaram em você, suportaram o seu chulé. Eu, quando era menino, tinha um chulé que, meu Deus do céu, irmão. Aí colocava a culpa no sapato. Engraçado que antes de eu colocar o pé não tinha chulé, só foi eu colocar o pé lá dentro. Aí a culpa é do sapato. Nossa, esse sapato dá um chulé. Não, quem dá o chulé é o seu pé, não é o sapato. Mas essas pessoas não estão na nossa lista. E o Senhor? Eu vejo a Lívia. Toda festa que a gente vai, vamos comprar um presente. Lívia, não precisa, Lívia. Pelo amor de Deus, ninguém nem olha, Lívia. Você entra na festa lá, já entra dançando, ó. Você passa batido, não entra nisso não. Não, sem presente eu não vou. Ai, meu Deus do céu. Aí tem que parar numa farmácia, comprar um sabonete, alguma coisa vai levar. Mas quantas vezes a gente vem num culto sem oferta? Jesus não liga. Pregamos isso semana passada. Quem não liga é que tem que ser honrado. É isso ou não? Ah, e o pastor é tão acessível, ele é tão humilde. O pastor é do povo. Aí, ó fatiole, ó fafá. Não, é ao contrário. Se você me considera uma pessoa humilde, eu me esforço para ser, não sei se eu sou, mas estou tentando. Eu acho que é aí que você tem que me considerar. É ao contrário. Imagina. Às vezes eu chego lá na sede, ô Fatioli, senta aqui do meu lado. Ô pastor Jaime, muito obrigado. Puxa, que humildade do meu pastor, guardar um lugar para eu sentar. Vou chegar lá, ô Jaimão, estamos juntos. Nunca. Quando ele ri, eu rio. Quando ele chora, eu choro. Quando ele anda, eu ando. Quando ele para, eu paro. Como é que eu vou não honrar a pessoa que me honra, que me ama, que me respeita, que me trata como um filho? É o contrário, irmão. Os nossos critérios são diferentes. Davi disse, olha, eu vou pegar do meu tesouro particular e eu vou dar para a casa do meu Deus. E se não fizesse assim, seria o mais ingrato do mundo, porque há anos atrás, pelo menos, ele subiu ao trono com 30 anos, então, pelo menos há 20 anos atrás, ele estava fedendo ovelha, irmão. Nem o pai dele lembrou dele. Então pegar ouro, que era do seu tesouro particular, e levar para a casa de Deus, não era nada além do que ele deveria fazer. Mas isso é natural? Não. Chega algo até que surpreende, porque não é o que as pessoas fazem. Meu irmão, gratidão é um desdobramento tremendo. Primeiro, reconhecer. Segundo, relembrar. E terceiro, retribuir. Temos reconhecido? Temos relembrado? Temos retribuído? Que essa palavra fique no teu coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos aplaudir ao nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória. Abençoa a sua vida em nome do Senhor Jesus e determino sobre ti toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória e que o nome dele seja sempre louvado. Um abraço, você que está em casa, e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.